Imagina tu ter a habilidade de escolher mudar algo na tua vida e algumas semanas ou meses depois essa mudança acontecer. É isso o que tu vai aprender a fazer nesse vídeo. Porque eu, tu, todos nós, o ser humano vive numa constante busca por progresso. O Carl Jung disse: o ser humano não nasce uma pessoa, ele se torna uma. O Jung fala da jornada interior como um progresso e integração de si mesmo, um movimento constante. O Nietzsche disse: torna-te quem tu és. Essa frase carrega a ideia de que a vida humana é um processo de constante vir a ser, de transformação e busca por algo mais elevado. O Viktor Frankl, que é o autor do livro, é um psiquiatra e autor do livro Em Busca de Sentido, que inclusive se tu não leu, eu recomendo fortemente ler. É um choque de perspectiva a leitura desse livro. Enfim, o que ele diz é que o homem está sempre em busca de um sentido para a sua vida. Embora ele foque mais na questão do sentido do que o progresso em si, a ideia é parecida. O ser humano está sempre em movimento, sempre buscando algo além. A gente pode dizer que essa busca constante de progresso que nós temos se manifesta de duas formas. Uma mais filosófica, o entendimento do ser e da vida em si, a elevação da consciência e do espírito, um desenvolvimento mais abstrato. Outra em progressos mais concretos, palpáveis, em formatos de resultado, como resultados profissionais e financeiros, fazer mais dinheiro, crescer profissionalmente, ou resultados de saúde, disposição, estética, famoso botar o shape, e resultados de relacionamentos. Uma pessoa que tu admira do teu lado, construir uma família, ter amigos que tu admira também, amigos sensacionais. E para conquistar progresso em relação a esses resultados, é preciso melhorar os nossos comportamentos, as nossas ações, tomar decisões melhores e ter a capacidade de follow through, de agir com base nessas decisões, certo? Tem uma frase que eu disse em um dos meus treinamentos e eu uso ela até hoje. O resultado é a consequência inevitável do processo correto sustentado por tempo suficiente. E é por isso que nós buscamos melhorar as nossas rotinas, os nossos hábitos, a forma como organizamos e gerimos o nosso tempo, certo? Pois é a maneira como nós agimos diariamente, quais ações tomamos, como a gente usa as nossas horas, que vai ditar o progresso que teremos, os resultados que a gente vai atingir. Contudo, somos seres de padrões. Por mais que a gente queira e busque o progresso, a tendência do nosso cérebro, que é programado para evitar desconforto, economizar energia, é evitar o desconforto. É de continuar agindo da mesma maneira como a gente age hoje. Mudar dói e gasta energia. E o cérebro não quer isso. Ele vai dificultar o processo da gente mudar. Tanto no desconforto físico quanto em narrativas que ele cria na nossa cabeça, pensamentos às vezes que temos. Só que como mesmo as ações geram os mesmos resultados, a gente tem que achar uma maneira de alterar, de mudar os nossos padrões de comportamento para então conseguir agir de forma diferente com constância e com isso gerar resultados diferentes e melhores para então conquistar o progresso que a gente tanto busca. A ciência nos mostra que só existem duas maneiras de alterarmos os nossos padrões de comportamento. Uma é através de um choque emocional e outra é através de reforço constante. Por isso, dá para dizer que a gente só consegue ter progresso em duas situações. A primeira é quando a vida te dá uma rasteira inesperada, ou quando alguma coisa acontece que tu tem tipo uma epifania, assim, tu acorda para a vida, tu te dá conta de uma situação muito ruim que tu te encontra ou uma situação que para ti é inaceitável. Tu leva um choque, uma mudança de perspectiva que faz com que continuar vivendo no cenário atual se torne mais desconfortável do que o desconforto envolvido necessário a um processo de mudança radical, uma mudança abrupta assim nos teus comportamentos, isso que é sustentado. Vamos olhar um exemplo, ó. Pensa no teu passado, momentos da tua vida que tu teve um boom de crescimento, assim, um boom de resultados em alguma determinada área. Muito provavelmente esse boom aconteceu logo depois de um momento de dor muito grande, de desconforto muito grande, certo? Algo aconteceu que gerou essa dor, esse desconforto enorme, que sustentou essa dor por vários dias, às vezes semanas ou meses, e para tu sair daquela dor, tu entrou num processo de mudança radical nos teus comportamentos, como a dor de continuar naquele cenário era maior do que essa dor envolvida das mudanças e sustentar essa mudança,
Tu agiu de forma diferente, mudou teus comportamentos, sustentou isso e daí tu gerou novos resultados, tu resolveu essa dor e tu, teve um crescimento muito rápido num curto espaço de tempo. Ou seja, algo aconteceu que gerou esse choque emocional em ti, certo? Então essa é uma forma de mudar. O problema é que essa é uma forma muito difícil de fazer de forma proposital, de controlar, de gerar essa mudança de perspectiva tão intensa assim na nossa vida. E até é perigosa de tentar fazer, porque às vezes tu pode tentar gerar esse choque com uma boa intenção e isso pode ter efeitos negativos ruins. Por isso que normalmente isso acontece quando ou a vida te dá uma rasteira ou tu meio que te dá conta assim, te percebe num cenário muito ruim. Agora, outra forma do reforço constante é quando a vida já tá boa ou a vida tá ok, tu quer deixar ela ainda melhor, tu quer melhorar em alguma coisa e tu implementa um processo, um planejamento estratégico de mudanças gradativas no teu comportamento. E é por esse caminho que a gente vai, o caminho do reforço constante gradativo. Uma mudança lenta através de um planejamento estratégico. Mas Augusto, eu quero uma mudança rápida, eu não quero uma mudança lenta, Augusto. Eu quero mudar rápido, eu quero para ontem os resultados da mudança. Calma. Slow is smooth and smooth is fast. Lento é suave e suave é rápido. Esse é um ditado militar que enfatiza a importância da precisão e consistência ao invés da pressa. E outra, é te deixar levar por essa pressa que faz com que tu viva picos e vales de tentativa de mudança que no final tu não sai do lugar. Porque pensa assim, tudo que a gente vai fazer, uma ação que a gente vai tomar, tem uma resistência envolvida. Então vamos pegar o exemplo de fazer atividade física, tá? Tu fazer atividade física tem uma resistência envolvida de tu te convencer, por exemplo, a sair do sofá, trocar de roupa, ir até o lugar da atividade física, fazer atividade física, voltar para casa. Tem uma resistência envolvida nisso. Quando o somatório da tua disciplina atual mais a tua motivação no momento de tomar a decisão de fazer atividade física, quando esse somatório é maior do que a resistência envolvida de executar determinada atividade, quando isso passa, tu vai lá e executa. Quando esse somatório é menor do que a resistência, ou seja, a resistência é maior, tu não vence, tu não executa, certo? Pensa assim, quando que normalmente a gente se compromete com um processo de mudança? Quando a gente está num pico de motivação, certo? A gente vê, sei lá, vamos pegar o exemplo do fitness, tá? A gente vê alguém com um corpo mais bonito do que a gente e a gente usa aquilo de motivação para mudar, ou a gente se olha no espelho e fica insatisfeito, ou a gente escuta algum comentário, ou a gente se vê em algum vídeo, alguma foto, alguma coisa acontece que gera esse ímpeto grande de mudança. Tipo, não, agora é sério, segunda-feira eu vou começar treino, dieta, eu vou fazer certinho, eu vou botar o shape. Não, dessa vez é sério. Olha, vocês não têm noção do quão sério eu tô. Dessa vez vai. Ou seja, algo aconteceu que gerou um pico de motivação para mudar, certo? Mas qual é o problema? Normalmente a gente se compromete com um processo de mudança, treinar todos os dias, seguir uma dieta certinho, do mesmo tamanho do pico de motivação que a gente está sentindo naquele momento. E daí qual que é o problema? A nossa motivação é volátil. Com o passar dos dias ela vai diminuindo, certo? Só que como tu te comprometeu com um processo de execução muito diferente daquilo que tu está habituado, tem uma resistência muito grande envolvida para fazer aquilo lá, porque tu não está acostumado em relação ao que tu está habituado. Por quê? Pensa assim, para a gente conseguir executar uma atividade, vamos supor que tu está sentado no sofá e daí chegou a hora de tu ir fazer atividade física. Tem uma resistência envolvida tu fazer aquela atividade física, certo? Tu levantar do sofá, trocar de roupa, ir até o local, fazer atividade física, voltar, tomar banho. Tudo isso tem uma resistência. Para tu conseguir executar, fazer isso, te mover, ir lá e fazer atividade física, tu precisa de um somatório de disciplina do momento com a motivação do momento maior do que essa resistência que tu está sentindo, essa resistência para a execução da atividade. Se o somatório da disciplina e motivação passa a resistência, tu vai lá e executa. Se não passa, a resistência é maior, tu não executa, certo? Agora, quando a gente tem esse pico de motivação e se compromete com um processo muito diferente do que a gente está habituado, a resistência é muito alta. Enquanto a motivação está no pico, beleza,
a pequena disciplina que a gente está no momento, supondo que tu não vem fazendo atividade física, tá? Nesse exemplo. A disciplina está baixa, só que a motivação está alta. E esse somatório é equivalente ou maior à resistência de começar a fazer atividade física todos os dias e seguir dieta todos os dias, certo? Enquanto a motivação está alta, está passando. Só que com o passar dos dias, a motivação vai baixando e daí tu não consegue. E daí um dia tu falha, outro dia tu falha, e daí a dieta também tu falha em algumas coisas. E essas pequenas falhas vão te desmotivando ainda mais. E daí o somatório da disciplina e da motivação fica menor do que a resistência e tu segue não executando. E daí a motivação segue baixando. Só que a motivação vai baixar, então, numa velocidade maior do que o tempo necessário para a disciplina aumentar, o que seria necessário para vencer essa resistência grande, certo? Por isso que tu acaba deixando de fazer. Só que daí tu volta pior para o cenário que tu estava. Tu voltou para a mesma rotina que tu estava antes, só que dessa vez com menos fé em ti mesmo, com uma autoestima menor, porque mais uma vez tu te comprometeu contigo mesmo e tu não executou. Então o que a gente tem que fazer é ser inteligente nesse momento do pico de motivação e se comprometer com um processo menor, que é a estratégia do comprometimento mínimo que eu falo. Se o que tu está, a gente tem que considerar, a gente tem que olhar para o que a gente hoje está habituado a fazer. Se hoje, seguindo o exemplo da atividade física, mas isso serve para qualquer coisa, tá? Qualquer mudança, qualquer coisa que tu quer mudar na tua vida, qualquer comportamento que tu quer mudar, certo? Tu tem que primeiro analisar qual que é o comportamento atual. Tu tá fazendo atividade física uma vez na semana, 2, 3, nenhuma, vamos supor que é nenhuma, tá? Se tu tá fazendo nenhuma, tu te comprometer com todos os dias e ainda botar uma dieta é uma distância muito grande, certo? E daí somatório, disciplina, motivação, resistência, não vai bater essa conta. Então o que tu faz? O comprometimento, o que tu vai apertar a tua mão e dizer, ó, isso aqui eu vou fazer, a palavra que tu vai dar, certo? Vai ser de um comprometimento mínimo, no sentido de, pô, se eu não estou fazendo nada, eu vou me comprometer a 3 vezes na semana a fazer 30 minutos de atividade física. No momento do pico de motivação, isso vai parecer muito pouco. Mas, de novo, a gente está criando um planejamento estratégico, inteligente, considerando quando a motivação baixar, certo? Então, tem que ser um comprometimento, essa estratégia de comprometimento mínimo, acima do que tu está habituado, certo? Para ter progresso, para ter desenvolvimento, mas acima a ponto de que mesmo nos dias difíceis tu consiga te convencer a ir lá e fazer, certo? Ou seja, uma distância não muito grande. Então, de 0 atividade física para 3 vezes na semana, 30 minutos. Se para ti isso for muito ainda, faz ainda menor, certo? E talvez tu esteja pensando, tá, mas isso é muito fácil, isso eu vou tirar de letra. Mas, de novo, o comprometimento mínimo não é o que tu, na média dos dias, vai conseguir fazer. É o que mesmo nos dias difíceis tu vai conseguir te convencer a fazer. Porque se tu estava fazendo nada e tu agora, durante as próximas semanas, vai fazer 3 vezes 30 minutos no mínimo, esse vai ser o comprometimento mínimo, certo? Pô, já tivemos progresso aí. Se tu fizer só isso, vai chegar um momento que tu vai te habituar com esse mínimo e esse mínimo vai ser o teu novo padrão de comportamento, vai ser o teu novo normal. E daí tu vai poder aumentar o comprometimento mínimo de novo, que até nos dias difíceis tu vai conseguir executar. E assim tu vai indo, nessa escadinha. Agora, tu não precisa fazer só o mínimo. Tu pode, conforme a motivação for maior no dia, fazer mais. Pô, se tu já fez 3 vezes na semana e tu tá a fim de ir de novo, vai de novo. Não precisa colocar um teto na tua cabeça. Treina 4 vezes, 5 vezes na primeira semana, se tu tá motivado, certo? Treina 1 hora, mas com a clareza, com a consciência de que na semana seguinte são 3 dias de novo por pelo menos 30 minutos, certo? Então, considera isso. Se a motivação vier e tu quiser fazer mais, faz. Mas lembrando, o mínimo tem que ser cumprido. Porque, retomando, qual que é a estratégia? Tu quer criar um novo padrão de comportamento que tu consiga sustentar durante o processo, mesmo nos dias difíceis, até tu te habituar. Aí tu aumenta o mínimo de novo e assim tu vai indo. E tu vai precisar paciência para isso, certo? Mas paciência aqui é a virtude. Slow is smooth and smooth is fast. Lembra disso. Porque o contrário disso, se tu não seguir essa estratégia, é tu continuar nos picos e vales. Tu tentar assim, 5 dias de treino, dieta todos os dias,
e o negócio não vai para frente. E daí tu tenta, não consegue. Daí passam 6 meses e tu tá igual, tendo tentado umas 3 vezes durante esses 6 meses. Encara esse processo de mudança como uma curva exponencial e como juros compostos, que talvez no começo pareça que não está gerando tanto resultado, mas está. Se a gente depois olha o longo prazo, tu seguir essa estratégia, tu olhar num período de 3 meses, 6 meses, pô, tu vai ter muito resultado, tu vai ter muito progresso, porque funciona dessa maneira, desse processo exponencial como juros compostos também. Conforme o tempo vai passando, isso vai acelerando, porque o teu mínimo vai aumentando, percebe? E daí vai chegar no momento que tu vai conseguir fazer 5 vezes na semana um treino de 1 hora seguindo uma dieta, uma educação alimentar saudável. Pô, e daí o progresso que tu tem cada semana dessas é muito alto, certo? Mas a gente tem que construir isso, a gente tem que chegar lá. Vamos olhar isso então em outros exemplos, porque como eu disse, eu peguei o fitness só como um exemplo, mas é para qualquer padrão de comportamento que tu quer mudar. Vamos olhar fazer mais dinheiro, por exemplo, se tu for autônomo, se tu for empresário. Para tu fazer mais dinheiro, tu tem que vender mais quantidades, ou mais caro, ou os dois, certo? Então, existem atividades no teu negócio que envolve prospecção, que envolve conseguir mais clientes, certo? Para aumentar o número de vendas. Olha para os teus comportamentos atuais e te questiona quantas horas por dia ou por semana tu está colocando nessa prospecção. Olha real, olha como hoje realmente está. E daí faz um comprometimento mínimo de um número maior do que esse. Aumenta a quantidade de horas diária ou semanal que tu prospecta, que tu gera novos leads, que tu consegue novos clientes. Isso vai aumentar a quantidade de vendas, que vai aumentar o teu faturamento. Só que, de novo, é gradual, é gradativo, vai devagar. Se tu está prospectando meia hora por dia, ou o mais comum, na verdade, quando não tem esse planejamento estratégico ainda, é a galera prospectar 1 hora na semana, 2 horas na semana. E por quê? A gente olhando agora pode não fazer sentido, né? Porque prospectar é desconfortável. É o que eu estava falando antes. O cérebro quer economizar energia e fugir do desconforto. E prospectar envolve a possibilidade da rejeição. Então, inconscientemente, a gente acaba, às vezes, fugindo disso, certo? Por isso que, por mais muitas vezes que o empresário, o autônomo, quer fazer mais dinheiro, ele às vezes foge das atividades que vão gerar esse aumento de faturamento. Porque, normalmente, essas atividades são mais desconfortáveis. Mas tu não vai mais fazer isso. Tu tá consciente de todo esse processo agora, tu aprendeu a estratégia do comprometimento mínimo aqui comigo, tu entendeu como a mente funciona em relação a isso, tu vai olhar para a tua semana, vai olhar para quantas horas tu tá prospectando e tu vai aumentar um pouco, certo? E daí na próxima semana tu vai ver, vai sentir se dá para aumentar um pouquinho mais e tu vai aumentar um pouquinho mais. E gradativamente tu vai indo assim e daí inevitavelmente o processo correto vai ser sustentado por tempo suficiente e inevitavelmente tu vai gerar o resultado que tu quer. O exemplo do shape é o que eu estava falando agora, então da mesma forma do treino serve para dieta também, para reeducação alimentar. Se tu for na nutricionista falar como tu tá te alimentando hoje e ela passar para ti uma dieta completamente diferente, a probabilidade estatística de tu conseguir gerar essa mudança imediata e sustentar essa mudança é muito baixa. Então, conversa com a nutricionista para fazer uma mudança gradativa da tua educação alimentar, certo? De modo que, comprometimento mínimo de novo, de modo que tu vá conseguindo sustentar essa mudança até tu chegar na dieta ideal e daí sustentar a dieta ideal. Para relacionamento, mesma lógica. A tua parceira ou o teu parceiro, quantos momentos de qualidade vocês têm na semana, certo? Quantas vezes vocês saem para jantar, quantas vezes vocês ficam juntos ou assistem um filme, uma série? Olha para isso, olha como está a atualidade e busca aumentar esses momentos de qualidade. Ou se tu é solteiro e tu quer conhecer pessoas novas, seja para se relacionar de forma amorosa ou para, buscando construir uma família ou para fazer novos amigos, quantas vezes no mês tu te coloca em ambientes sociais que possibilitam isso acontecer, certo? Porque é aquela famosa, né? 2025 a gente tá sentado no sofá de casa assistindo uma série de noite achando que a pessoa vai bater na porta de casa ali dizendo: oi, amor da minha vida, cheguei, obrigado por esperar. Não é assim que funciona, né? Então a gente tem que ajudar a dona sorte, né? Então se colocar em ambientes sociais para isso acontecer. Quantas vezes no mês tu vem fazendo isso? Uma? Nenhuma? Comprometimento mínimo de novo.
Coloca um pouquinho. Se quiser fazer mais, faz. Mas aquele pouquinho que tu te comprometer precisa acontecer. Ou seja, o que a gente está vendo aqui, galera? Uma frase que eu falo muito. Clareza é o nome do jogo. Clareza de quais resultados a gente quer gerar, quais atividades a gente tem que executar para atingir esses resultados, quais comportamentos precisamos ter para atingir aqueles resultados. E daí é uma questão de, após identificar esses comportamentos, ir alocando eles do nosso dia, na nossa semana, de modo que esses comportamentos aconteçam, essas atividades sejam executadas com constância para então gerar esses resultados desejados. Agora, se tu quer entender como fazer isso de forma mais estratégica, mais facilitada, como planejar o teu dia e a tua semana para entender como as coisas estão hoje e onde encaixar, como encaixar isso na tua rotina, que talvez seja corrida, talvez tu tenha muita coisa para fazer, ou talvez sozinho, assim, ó, tu não tá enxergando como que tu encaixa isso. Eu gravei um outro vídeo lá no segundo canal, o canal Mentoria Ascensão Titã, que é para conteúdos mais avançados, mais aprofundados do método de gestão de tempo que eu ensino e do método de ser a sua palavra. Aquilo que tu fala para ti que tu vai fazer, tu vai lá e faz. Lá naquele vídeo, assiste no segundo canal, que eu explico passo a passo de como tu encaixar isso na tua semana, organizar o teu dia, a tua semana, fazer a tua gestão de tempo para conseguir botar isso em prática com constância de forma mais facilitada. Nesse vídeo tu entendeu a lógica por trás. Lá tu vai entender o passo a passo de como colocar isso em prática. Por fim, se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like e um comentário para eu entender que tu gostou. Se tu quer ver mais vídeos desse tipo, ativa o sininho para o YouTube te notificar toda vez que lançar um vídeo novo. Como o canal tá no começo, se tu vê que esse é um conteúdo valioso e tu conhece alguém que ia se beneficiar desse conteúdo, manda esse vídeo para essa pessoa assistir. E também deixa aqui nos comentários quais são outros conteúdos que tu gostaria de assistir, que daí eu vou moldar o conteúdo do canal para esses conteúdos para agregar ainda mais valor para ti. Tamo junto? Assiste a continuação, o vídeo mais aprofundado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!